Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Me chamo Wanderson Rodrigues e nesse pequeno espaço de tempo venho comentar brevemente e sumariamente um tema presente no contexto da álgebra linear, que é a dependência linear. Para deixar mais dinâmico essas explicações, eu vou apresentar um material interativo que foi desenvolvido por Márcio Adames, docente de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, e este material é denominado Álgebra Linear com Python. Vou compartilhar o material com vocês aqui na tela. Aqui já aparece para vocês o título do material, Álgebra Linear com Python. E no próprio material a gente já pode encontrar algumas temáticas: eliminação gaussiana, redução por Gauss-Jordan, decomposições inversas, espaços vetoriais, espaço em Rn, subespaços vetoriais, bases de um espaço vetorial. E aqui nossa temática que a gente vai analisar, que é a dependência linear. Eu vou deixar essa parte aqui aberta enquanto eu vou explicando alguns conceitos para vocês, tá? A gente considera assim, a dependência linear é um conceito fundamental que está presente na álgebra linear que busca descrever a relação entre vetores em um espaço vetorial. É possível dizer que um conjunto de vetores é linearmente dependente, no caso seria o LD, se um ou mais dos vetores podem ser expressos como uma combinação linear dos outros. Em outras palavras, assim a gente pode dizer, um vetor em um conjunto linearmente dependente pode ser escrito como uma soma ponderada de outros vetores do mesmo conjunto. Por outro lado, um conjunto de vetores linearmente dependente, no caso seria o LI, se a única maneira de obter um vetor nulo, que no caso seria o vetor de zeros, como uma combinação linear desses vetores, envolvendo a atribuição dos conceitos dos coeficientes de zero a cada um dos seus vetores. De certa forma, a gente pode pensar assim que a dependência linear está relacionada com a redundância dos vetores de um conjunto, enquanto a independência linear tende a implicar que cada vetor traz informações únicas para serem analisadas. A dependência linear tem importantes aplicações, em diversas áreas, incluindo a física, a estatística, o aprendizado de máquinas e muitas outras disciplinas que envolvem a manipulação e análise de dados do campo vetorial. Em linhas gerais, se a gente pensar dessa forma, o conjunto de vetores, que é chamado de linearmente dependente, se algum dos seus vetores dos conjuntos, a gente pensar aqui, tem um detalhezinho aqui, esse aqui ou aqui, o conjunto pode ser representado como uma combinação linear de outros, como foi comentado anteriormente. No caso, o vetor V é linearmente dependente de um vetor do conjunto de vetores, no caso VI, V1, V2, V3 e assim por diante, até Vn, se existirem escalares, no caso seria, vou pegar uma palavra aqui, C1, C2, C3, Cn, né, onde não todos são iguais a zero, tais que a multiplicação do meu C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3, na qual vou resultar em Cn até Cn, Vn, será menos V, igual a V, no caso. E se essa igualdade tiver solução onde pelo menos um dos coeficientes C1 não é zero, então, deixa eu ver aqui, ok, tá certo, não apareceu nada aqui. Só um pouquinho aqui. Se essa igualdade tiver solução onde pelo menos um dos coeficientes não é zero, então o conjunto de vetores é linearmente dependente. Há um contraste em um conjunto de vetores é chamado de linearmente independente se a única solução para a equação linear que foi comentada anteriormente for C1 é igual a C2, igual a C3, igual a C4, até igual a Cn, que seja igual a zero. Isso significa que nenhum dos vetores é um conjunto que pode ser escrito com uma combinação linear de outros. Essa partidinha aqui. De certa forma, a dependência linear, ou a independência linear, é essencialmente determinada pelos coeficientes da combinação linear que pode ser usada para expressar um conjunto de termos dos vetores. Dependendo da quantidade de dados que você possui,
não é viável realizar os cálculos e análises manuais. E para essa questão é necessário usarmos a tecnologia a nosso favor. Você não acha? Esse material interativo, que foi desenvolvido pelo professor Márcio Adames, ele possui códigos que visam auxiliar no processo de selecionar melhor os dados para obter informações mais amplas para a tomada de decisão. O material é amplo e pode ser explorado de diversas formas, possuindo a parte teórica, como eu trouxe aqui brevemente para vocês, como também a parte de complementação, que envolve ter alguns detalhes aqui que ele vai complementando alguns conceitos, vai complementando alguns itens no decorrer do processo. Traz alguns exemplos também, para que a gente consiga identificar algumas questões, seja a nossa dependência linear, seja LI e LD. E também haverá momentos que você vai se deparar com os códigos aqui. Vou descer um pouquinho mais aqui no último pedacinho. Ao menos que você vai deparar com alguns códigos, e nesse momento é essencial parar um momento para verificar a sua utilidade, visto que os mesmos foram organizados para agilizar o processo dos cálculos da questão vetorial. O material está disponível na internet, e então não é necessário você realizar nenhuma instalação externa, e pode facilitar a vida de muitas pessoas que estão estudando álgebra linear. Aqui tem um exemplo do código, um dos códigos, né, que aqui no contexto geral tem vários. Eu vou trazer esse daqui brevemente, esse aqui para vocês. Então, você consegue identificar se o subconjunto é LD. Aqui onde vocês verificarem aqui, nesse espaço, você vai ter aqui alguns dos meus elementos de entrada. E ao final ele vai demonstrar para mim algumas situações que eu posso trabalhar com essas informações, esses dados. Aqui já trabalho na forma escalonada. E já me informa aqui, tem uns vetores da minha base, dois vetores aqui, para identificar se o meu conjunto é LD ou LI. Aqui traz alguns lemas também, que é bem muito importante. Traz a questão teórica também, alguns exemplos para serem realizados também, para conseguir uma compreensão melhor do conceito. E no decorrer ele vai trazendo outras informações também, que tem outros detalhes, outras situações, para a gente conseguir analisar bem o nosso material interativo. Bom, eu vou ficando por aqui e agradeço por estar comigo até agora, buscando examinar mais de perto as estruturas dos espaços vetoriais, juntamente com as suas dependências e outras situações. E veja na sequência algumas aplicações e contextos envolvendo o tema selecionado. Até a próxima. Olá, meu nome é Renata. Eu vou fazer a primeira situação do exercício, que fala um pouco sobre o planejamento de gastos mensais. Considere 3 categorias de gastos mensais: a alimentação, a moradia e o transporte. E vamos representar tanto a alimentação, a moradia e o transporte como vetores V1, V2 e V3. V1 da alimentação, V2 da moradia e V3 do transporte. E no exercício, ele pede para a gente determinar se esses vetores são linearmente dependentes ou são linearmente dependentes. Aqui a gente tem a matriz A, e para a gente descobrir se esse sistema é combinação linear, a gente precisa encontrar uma solução trivial para esse sistema. Então, a gente tem uma situação que é α1 vezes o vetor 1, α2 vezes V2 e α3 vezes V3, e igual ao vetor nulo. Para ser LI, a solução tem que ser trivial. O código para a gente calcular esse sistema, para ver a combinação linear dessa matriz, a gente utiliza o código. E no código a gente coloca as entradas dos vetores respectivos, cada entrada, o valor do vetor, e em seguida já pede para ele calcular. E ele traz a forma escalonada da matriz. Então, a gente tem que o primeiro vetor vai ser 1, 6 quintos e 11 décimos. E as duas, o V2 transforma em 0, 1, 1 e o V3 totalmente 0. E a gente tem que o vetor da base é 500, 1000 e 300.
1.600, 1.200 e 350. Voltamos lá para ver quais que se tornaram a base. Então, é o primeiro vetor e 350, 600 e seria esse aqui o vetor transposto, né? Seriam bases desse sistema. E o terceiro é a combinação linear dos outros dois. Portanto, os vetores eles podem ser escritos como combinação linear dos demais vetores. Logo, eles são LD. Também a gente poderia calcular o determinante dessa matriz. Logo, o determinante dela daria igual a zero. Então, ela não é LI, é LD. E também verificar a matriz A se ela tem inversa. E ao calcular a inversa dela, a gente chegaria que ela não teria inversa. Sendo assim, a gente tem que essa matriz aqui, ela é linearmente dependente e tem combinação linear dos dois vetores. Bom, bom dia, meu nome é Alisson e agora a gente vai resolver uma situação problema que a gente pode nos deparar no cotidiano, né? Envolvendo dependência linear. Basicamente, a gente vai imaginar que a gente é gerente de uma pizzaria e está procurando revisar o menu, né? Ou seja, dar aquela variada, buscando uma melhor combinação dos ingredientes que seja eficiente, né? E para isso a gente vai analisar vetores L linearmente dependentes e linearmente independentes. Bom, o problema está aqui, ó. Imagine que você vai fazer uma pizza, né? E você possui 10 ingredientes em mente. Só que esses 10 ingredientes, eles possuem algumas marcas a mais. Eles são, por exemplo, você tem queijo, só que você não possui só um tipo de queijo. Você possui, por exemplo, 17 tipos de queijo. Entendeu? Então a gente quer a gente quer fazer pizzas, né? E os ingredientes que a gente tem é pepperoni, queijo, cogumelo, frango, abacaxi, bacon, milho, tomate, lombinho e ervilha. E a gente está interessado em criar combinações de ingredientes que representem sabores diferentes de pizzas, né? E para isso, a gente fez 3 pizzas, né? Cada uma de alguns sabores. E a gente pode escrever elas nesses vetores aqui, ó. Onde cada entrada representa a quantidade de marcas que a gente tem em relação a cada ingrediente, né? Então ele fez a primeira pizza ali, né, de queijo, cogumelo, milho e ervilha, a segunda pizza de pepperoni, cogumelo, frango, tomate e lombinho, e a terceira pizza de queijo, frango, abacaxi, bacon e tomate. E a primeira pergunta, né, que ele quer encarar logo de cara, ele quer saber se os vetores que representam as combinações dos ingredientes são LI ou LD. Para quê? Para a gente descobrir se, por exemplo, a pizza 3 ela pode, se eu juntar a pizza 1 e a pizza 2, eu tenho a 3, entendeu? De forma bem resumida, assim. Bom, aí para a gente analisar se esses vetores eles são LI ou LD, a gente precisa encontrar a solução para esse sistema aqui, ó. E para eles serem LI, a solução desse sistema tem que ser a solução trivial, ou seja, tem que ser o vetor nulo, né? A solução igual a zero. Se não for, os vetores eles vão ser LD. Para resolver esse sistema, existem várias maneiras. Tem a maneira normal aqui, né? Que você escreve o vetor x e calcula, só que dá uma trabalheira, uma matriz muito grande e é perigoso você errar a continha aqui no meio e isso não é legal. Bom, então uma maneira mais fácil é a gente jogar no código, né? A gente joga os vetores aqui, ó. Os vetores no código que a gente tem. E o código já nos diz se os vetores são LI ou LD. Ou seja, nenhum desses vetores pode ser escrito como combinação linear nos outros dois. Então, os vetores eles são LI. Nenhuma pizza ela pode ser Você acha que as combinações de ingredientes para as 3 pizzas oferecem sabores únicos ou são redundantes? E como isso pode afetar a variedade e a eficiência do seu menu? Bom, a resposta para essa pergunta está basicamente na resposta da pergunta anterior, né? Ó, basicamente, com as combinações de ingredientes das 3 pizzas, que as 3 pizzas elas oferecem,
a gente tem que elas oferecem sabores únicos, né? Porque os vetores, eles são LI. E isso significa que cada pizza, ela contribui de maneira única para a variedade do menu, né? Ou seja, ela não possui redundância, né? Não é uma combinação das outras. E isso pode aumentar olhando para um aspecto mais burocrático, ali, né, mais político, isso pode aumentar a atratividade do menu para os clientes que buscam opções diversas, né? Para aqueles clientes que buscam aquelas pizzas de sabores únicos, né? Digamos assim. Bom, a terceira pergunta é, se você adicionar uma quarta pizza com um sabor único, como você poderia escolher seus ingredientes para garantir que a nova combinação seja linearmente dependente dos ingredientes das pizzas anteriores? Bom, aqui também é basicamente o que a gente pode encontrar na resposta da pergunta anterior, né? Para garantir que a nova combinação ela seja linearmente independente, as escolhas dos ingredientes elas não podem ser expressas como combinação linear dos ingredientes das pizzas anteriores existentes, né? Desculpa, que eu tô vendo aqui agora independentes, perdão. Ele quer acrescentar um novo sabor e ele não quer que seja a combinação dos outros anteriores, né? Bom, e para isso é meio que óbvio, né? A gente precisa colocar um novo sabor, tentar achar um outro vetor ali que represente o ingrediente das pizzas e que não seja possível escrever ele como combinação linear dos anteriores, né? Por exemplo, um vetor que não possa ser formado como soma, subtração ou multiplicação dos anteriores, né? E basicamente foi isso, né, a nossa questão, né? Como vocês podem ver, é um problema que a gente pode nos encontrar no cotidiano aqui, né? Referente a uma pizzaria, né? E que a gente pode trazer um pouco para o contexto matemático, né? Trabalhando com situações reais aqui do nosso cotidiano, né? Então, basicamente é isso, galerinha, e até a próxima.